Se você souber cantar. O que agrada a Deus. Em minha pequena alma. Em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez. E minha pobreza. E minha pobreza. É a esperança. É a esperança. Cega. Cega. Que tenho em sua misericórdia. É a esperança. Que tenho em sua misericórdia. Querido Padre Cláudio, diácono, irmãos e irmãs, pela graça do batismo, nesse dia em que nós celebramos a 30ª semana do tempo comum, o Evangelho de hoje ele nos traz a continuidade do Evangelho do domingo passado. Claro que você vai lembrar, mas se você não lembrar, eu vou te recordar um pouquinho. Jesus falava sobre a necessidade da oração insistente, lembrou? Em que a gente precisa perseverar na oração. Mas nesse contexto, Jesus, em que ele estava ali antes, falando com os fariseus, e depois ele fala com os seus discípulos e começa a ensinar sobre o reino de Deus, e aí ele vai falar essa parábola. E São Lucas, ele explica para a gente, antes de falar a parábola, o porquê Jesus está falando aquilo. Uma vez em que nossa oração ela é insistente, ela precisa ter um elemento muito importante para que ela seja profunda, para que ela seja verdadeira. E esse elemento não pode faltar, que é a humildade. A nossa oração ela não adianta ser insistente, mas ela precisa ser humilde. Porque uma oração insistente, ela não consegue atingir os seus objetivos somente pela repetição de palavras ou pela força da insistência. Mas o que verdadeiramente move o coração de Deus, ou comove o coração de Deus, é a humildade. E o que é a humildade? A humildade é o reconhecimento de si frente ao reconhecimento de Deus. A nossa verdade frente à verdade de Deus. E qual é a nossa verdade frente à verdade de Deus? É que de fato nós não somos nada, não temos nada, e Deus é tudo e nos dá tudo. Isso é humildade. E olhando para essa palavra, esse evangelho de hoje, em que São Lucas ele vai colocar logo no início o porquê Jesus está falando, é interessante a gente destacar o seguinte frase, do original grego, não dessa tradução que nós temos aqui. Disse também a alguns que confiavam em si. A nossa tradução traz hoje, aqueles que confiavam na sua própria justiça. Mas o melhor os que confiavam em si. E aqui se trata da autossuficiência espiritual. Como eu já disse, não adianta a nossa oração ser insistente, se a confiança da nossa oração se encontra em nós. A confiança da nossa oração precisa se encontrar sempre em Deus, e nele depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança. Por mais que a oração... E aí São Lucas, ou Jesus, apresenta duas figuras, o fariseu e o publicano. O fariseu se coloca no templo, e é interessante a gente notar, o fariseu ele ora no íntimo dele, no fundo do coração. A tradução original diz que ele ora dentro do coração, do íntimo. Ele não o expõe. Mas a oração dele tem um probleminha. Confia nas suas próprias obras. Confia naquilo que ele faz de melhor. Por mais que a oração do fariseu vinha do interior,
ele estava convencido que as suas obras convenceriam a Deus. Mas Deus conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos. E aí um primeiro ponto: nenhuma obra que nós podemos fazer vai convencer a Deus de alguma coisa. Nenhuma obra que nós vamos vir a fazer pode convencer a Deus de nos amar mais ou menos. Não, não se trata disso. Você pode fazer muitos jejuns, doar todo o seu salário, você pode fazer grandes coisas, e tudo isso é digno de louvor, porque abriu mão de muitas coisas. Mas nada disso convence a Deus de te amar mais ou te amar menos. Às vezes a gente pensa isso de Deus também para nós, para a nossa vida, não? Às vezes a gente pensa que a relação que a gente tem com Deus é a mesma relação que a gente tem com o nosso pai e com nossa mãe. Às vezes a gente espera aquela oração de petisco, né? A gente faz alguma coisa e com um petisquinho Deus vai dar uma graça. Mas não é assim que se funciona com Deus. Não é assim. Nós podemos fazer grandes coisas, grandes obras, mas se confiarmos nas nossas obras e nas nossas forças, a coisa não dá pé. Mas no fundo, o que verdadeiramente importa é a nossa confiança em Deus. O fariseu se coloca lá, diante de Deus, com uma oração espontânea, falando, mas ele sabe de quem ele está se aproximando e quem ele é. Mesmo diante da nossa fragilidade, mesmo diante da nossa oração meio falha, mesmo diante das nossas realidades, da nossa vida, Deus vem de encontro a nós, e isso é misericórdia. É Deus que olha para nós e nos vê: nossa, esse meu filho está me pedindo alguma coisa, esse meu filho está me vendo, esse meu filho está me buscando, e eu quero ir ao encontro dele. Antes disso, antes mesmo de procurarmos a Deus, o desejo de procurarmos a Ele já é a inclinação de Deus a nós, que move o nosso coração para buscá-lo. Por isso que nem das nossas boas obras nós devemos nos orgulhar, porque até isso vem da bondade de Deus e não da nossa bondade. A misericórdia de Deus vem em nosso auxílio, e eu pedi que colocássemos a imagem, porque a chave da devoção à divina misericórdia que nos ensina Santa Faustina é a confiança em Deus. É interessante a gente notar no fundo do quadro que tem escrito: Jesus, eu confio em vós. Mas quando eu era mais jovem eu nunca entendi essa frase. Poderia ter colocado: Jesus, perdoa-me, né? Jesus, tem de misericórdia de mim. Faria um pouquinho mais sentido, mas não. Na verdade, a misericórdia de Deus se manifesta na confiança dele. A misericórdia de Deus, uma pessoa me falou uma vez: nossa, a misericórdia de Deus deixa a gente tão, como se diz a palavra, tão frouxo. Eu pensando naquilo, no fundo a gente não entende o que é a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não é eu fazer tudo o que eu quero, Jesus vai me perdoar. Não é isso. A misericórdia de Deus é ter a certeza que, por mais que eu faça todos os atos mais profundos e mais perfeitos, ou mais tenebrosos e terríveis, jamais irão comprar o amor de Deus. Jamais irão comprar a graça de Deus. Até porque os frutos bons e o nosso bom agir vem da bondade de Deus. Ora, quando eu decido fazer o bem, isso já é o agir de Deus na minha alma que me impulsiona a esse bem. Mas a gente pode dizer assim, frente a uma situação de injustiça,
frente a uma situação que nos deixa um pouco chateado, e a gente tem todo o direito de sentir isso, não? Mas às vezes pode pensar assim: nossa, mas eu nunca faria isso porque a minha mãe e meu pai me deram uma boa educação. Isso pode ser verdade, louvado seja Deus, mas quem te deu a sua mãe e o seu pai, hein? Ou quem te deu a vergonha na cara de você assumir essa graça para você, porque assim como você assumiu, você pode ter deixado de assumir isso para você? Ou eu vou te provocar mais um pouco. Será que você faria todas as suas ações da sua vida na frente do seu pai e da sua mãe? Então você não é tão bom assim, não? Então, meu irmão e minha irmã, todas as nossas ações, todo o bem que há em nós, é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Isso ajuda a gente a olhar de frente para Deus e para o próximo. Por quê? Porque diante de Deus, quando a gente entende que todo o bem vem dele, a gente compreende que nada que aconteça na nossa vida é culpa ou injustiça de Deus. Porque você vai compreender que tudo que vem de bom é dele, é graça, é benefício, é maravilha, é misericórdia. Dele vem todo o bem, e eu devo apenas ser grato e generoso na minha entrega e correspondência ao meu chamado. E aí, quando vier uma situação difícil, você não vai perguntar: nossa, Jesus, por que vem essa situação, essa coisa terrível, já que eu sou tão bonzinho? Não, você não vai perguntar assim. Mas o que você vai perguntar, o que você vai fazer é o seguinte: meu Deus, muito obrigado, porque essa situação me ensina a ser melhor, porque o Senhor me dá essa oportunidade de ser melhor, porque é uma graça e uma misericórdia sua, que me dá a graça de ser melhor, de ir adiante, de ir além. Muito obrigado, meu Deus. Lembremos que Jesus está subindo para Jerusalém, e Jesus está subindo para Jerusalém para ser entregue em sacrifício, diante daqueles discípulos. E não adianta eles orarem incesantemente. Jesus vai morrer na cruz. Jesus vai padecer. A diferença é que muda totalmente o sentido. Jesus padece para nos santificar, para nos justificar. Esse é o mistério. Frente ao próximo, a gente pode ficar muito injuriado frente a alguma situação que fazem conosco, né? Nos machucam profundamente e a gente pode guardar aquilo e remoer para sempre. Mas a pergunta correta, quando a gente reconhece o que é misericórdia e a gente entende um pouquinho dessa passagem de hoje, é: por que eu não sou pior, eu não fiz pior do que essa pessoa? E aí eu conto um exemplo do Papa Francisco. Ele, que em uma de suas visitas ao presídio, perguntaram para ele: Santo Padre, o que o Senhor pensa quando vai ao presídio? E ele muito simplesmente disse, comovido, disse: eu penso, por que não eu, meu Deus? Todos nós somos capazes de fazer grandes atos terríveis, mas Deus nos preserva, Deus nos dá a graça de ouvir o seu chamado, atender o seu apelo e orarmos para ser melhor todos os dias, pela sua misericórdia. Veja, não é uma atitude passiva nossa, mas é uma atitude ativa de correspondência à misericórdia e ao amor de Deus. E aí a gente entende, misericórdia e justiça não são contrapontos, mas são complementos. E aí Jesus fala no final: aquele saiu justificado, o outro não. O que quer dizer isso? Justiça de Deus é reformar o coração, é retomar a obra antiga, fazê-la nova, reconstruir. Isso é justiça. Uma vez que a misericórdia vem em nosso encontro, move o nosso coração da maneira em que ela quer,
o nosso coração é reconstruído e recebemos um coração novo em Jesus. E aí aquela frase muito bonita de Jesus: sem mim nada podeis fazer, porque é Ele quem faz a obra em nós. E aí nós podemos, já indo para o final, pensarmos na primeira leitura de hoje, que fala do pobre. Hoje em dia, a gente romantiza a pobreza, não? Mas não é dessa pobreza que a palavra de Deus fala, mas é a pobreza do coração, é a pobreza interior, é a pobreza de reconhecer que não somos nada. E isso é muito difícil fazer, porque a gente quer ser tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser sempre o melhor em tudo, porque a gente é criado para isso, na nossa mentalidade. Mas é reconhecer que nós não temos nada, e no final da vida iremos entregar as nossas mãos vazias para Deus. Sem mim nada podeis fazer. E aí o salmista fala: o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O clamor a Deus é escutado por Deus a um coração pobre, a um coração que se sabe colocar diante de Deus com pobreza e humildade. E aí a segunda leitura vai falar muito bonito São Paulo para a gente, depois dele reclamar que na minha prisão eu fiquei sozinho, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm um coração que pelo menos tem o desejo de buscar a Deus, porque você está aqui hoje. E eu tenho a certeza que no final da sua vida você vai falar: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Sem espírito de vitimismo, sem espírito de coitadismo, mas tendo a confiança que a misericórdia de Deus é maior do que tudo, pode fazer uma obra que a gente não compreende, que a gente não entende. No final da nossa vida a gente vai compreender, entender, olhar todo o nosso cenário, toda a nossa história e vai entender: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. E aí a gente pode olhar para a misericórdia, para o quadro da misericórdia e dizer: Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio em vós. Mesmo diante da minha pequenez, da minha fragilidade, da minha pobreza, do meu pecado, da minha miséria, eu confio em vós. Mesmo diante de tanta coisa boa que eu venha fazer e ninguém reconheça, faz parte, eu confio em vós. Que o bom Deus nos ajude a perseverarmos no bom propósito, na boa decisão de seguir os seus caminhos, ouvir a sua misericórdia, ouvir o seu chamado e atender a esse chamado misericordioso, e termos a certeza que nós confiamos nele e que ele nos deu a força, esteve sempre ao nosso lado, assim como a Virgem Maria fez durante toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As